Oi, eu queria meditar com você hoje em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 32 até o 39. A palavra de Deus nos diz assim: Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que palavra maravilhosa essa palavra que nós temos do escritor aos Hebreus, palavra inspirada por Deus. Talvez você já tenha ouvido falar de um personagem bíblico chamado Demas. Ele aparece nas cartas de Paulo, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, e também em Filemão, versículo 24. Ele é apresentado juntamente com Lucas, outra vez com Marcos e com Aristarco, como cooperador do apóstolo Paulo na obra missionária. Mas é interessante que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, esse homem, que era um cooperador do apóstolo Paulo, ele o abandona. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo o seguinte: que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi. Que coisa triste. Quantas pessoas já passaram por uma igreja, quantas pessoas, filhos de cristãos que nasceram, cresceram na igreja e se afastaram, amaram o presente século, foram envolvidos com o sistema, o pensamento do presente século e acabaram se afastando da igreja, se afastando de Deus. Alguns, inclusive, se tornaram opositores do Evangelho de Cristo. Hoje nem creem mais em Deus, não creem mais no Deus Criador, não creem mais no Deus Sustentador, não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enfim, se afastaram como fez Demas. Por que as pessoas abandonam a fé? Por que as pessoas abandonam a igreja? Jesus contou a parábola do semeador, parábola muito conhecida de Jesus, onde Jesus ele trata de diversos tipos de solo. A semente é sempre a mesma, mas eu quero aqui lembrar você de dois solos, de dois tipos de solo que Jesus coloca, que é o solo rochoso e a semente também que caiu entre os espinhos. A semente que cai no solo rochoso, ela nasce rapidamente, mas como não tem raiz profunda, ela acaba morrendo rapidamente também. Jesus vai dizer que são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas permanecem pouco tempo, porque quando vêm as provações e as perseguições por causa de Cristo e do Evangelho, elas acabam abandonando a fé. Do outro lado, Jesus fala da semente que caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram a semente e ela morreu, a planta que estava crescendo morreu. Jesus vai dizer que são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, faz com que essa pessoa abandone tudo e deixe para lá, enfim, os espinhos da vida acabam sufocando o crescimento espiritual dessa pessoa. Esse é o caso que preocupava o escritor aos Hebreus. Pessoas que vieram para a igreja, que estavam ali convivendo com os irmãos, que receberam bênçãos, que entenderam um pouco da questão da fé, mas pessoas que verdadeiramente nunca se entregaram totalmente ao Senhor. Elas se alegram com as bênçãos, elas se alegram vendo pessoas se converterem, elas gostam de participar de obras sociais da igreja, elas até sugerem trabalhos na igreja, mas são pessoas que, quando algum problema mais grave
alguma dificuldade mais profunda vem, ela acaba desistindo. E por quê? Porque essa pessoa não é uma pessoa perseverante na fé. E ele diz aqui da necessidade de nós sermos perseverantes, porque a perseverança, ela é essencial para a vida cristã. Nós corremos um sério risco de nos encantarmos nos primeiros dias da fé, nos primeiros dias da nossa caminhada cristã, e não darmos ouvidos a tudo que Jesus Cristo fala. Ele fala na sua palavra das dificuldades que virão por segui-lo. E aí, nós não atentamos para essa realidade, porque estamos muitas vezes encantados com os primeiros dias, com tudo o que está acontecendo, e deixamos de olhar somente para Cristo. É importante olharmos do lado, vermos irmãos que estão trabalhando, e parece que todos são maravilhosos, que não existe erro ali, que as pessoas são perfeitas, e não são. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pecadores que foram alcançados pela graça de Deus e que estão procurando andar pela fé. E se nós deixarmos de olhar para Jesus, se nós deixarmos de atentar para a história bíblica, para tudo que a Bíblia ensina, nós vamos nos desencantar. E quando nós desencantamos, nós damos lugar ao diabo. E aí vem o desânimo e nós voltamos ao pecado. Então isso é muito grave. Nós precisamos perseverar, porque a perseverança é essencial para a vida cristã. E a perseverança também ela é fortalecida nas dificuldades. Precisamos compreender essa verdade. E quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós não devemos desanimar, porque ali naquela dificuldade Deus está trazendo à tona verdades que estão escondidas no nosso coração. A Bíblia Sagrada diz lá em Jeremias, no capítulo 17, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Daí o versículo seguinte diz que Deus conhece o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. E nas provações Ele nos leva para dentro de uma viagem interior, para vermos de fato onde está o nosso coração e tirar aqueles encantos errados que estão dentro do nosso coração e colocar a verdade ali. Há um mistério a ser conhecido no meio da provação. É descobrirmos quem somos nós de verdade e quem é Deus. Como é importante isso para a nossa vida. Lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 8, diz que Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Deus quer nos ensinar a obediência. Deus quer nos ensinar a santidade. O caminho de Deus é um caminho de santidade. E sabe, crescer dói. Porque crescer mói a gente, desafia a gente, faz a gente ter que enxergar coisas que a gente não quer enxergar. E nós somos muito imaturos, nós somos muito infantis. Nós nos enganamos muito facilmente, nós nos iludimos, nós nos encantamos com coisas que deveriam ser muito passageiras para nós. E nós acordarmos rapidamente, mas nem sempre nós fazemos isso. Daí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5,3 que a tribulação é que produz perseverança. Também Tiago, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que a provação da nossa fé produz perseverança. E sabe, como disse o profeta Isaías lá no capítulo 55, o caminho de Deus é mais alto do que o nosso caminho. Os pensamentos dele são muito distintos do nosso. Nós gostaríamos de crescer sem sofrer, mas não existe como um coração tão pecador, tão egoísta, tão iludido, tão vaidoso como o meu, tão enganoso como o meu, crescer sem sofrimento. Então Deus vai nos humilhar, vai amassar como o oleiro que amassa o barro, que pega aquela massa e vai amassando, e amassar dói, porque diferente do barro nós temos vida, e Deus vai nos quebrando, vai nos amoldando. Então a perseverança ela é fortalecida nas dificuldades. E por fim, a perseverança também é sustentada pela graça de Deus. Que Deus maravilhoso nós temos. Porque se Deus não nos preservasse na hora da dificuldade, nas provações, se Ele não provesse também o sustento, o meio para a gente estar firme, nós desistiríamos, todos desistiriam. O que garante que os filhos de Deus perseverem até o fim não é a própria capacidade, a nossa capacidade de lidar com as provas, mas é a graça maravilhosa do Senhor.
é Deus nos sustentando. Jesus Cristo, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, que Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que coisa maravilhosa. É isso que sustentou cada um daqueles apóstolos. Quando todos eles deixaram a Cristo, quando Cristo foi preso, quando Pedro negou o Senhor Jesus, foi Jesus que intercedeu por eles. Jesus continua intercedendo por nós. E ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-los das minhas mãos. Que maravilha é termos um Deus tão amoroso, tão gracioso, que nos sustentará até o fim, em cada luta, em cada provação, porque Ele nos dará condições de perseverarmos até o fim. Você está passando por lutas, por aflições, por dificuldades, por encantamentos? Põe os seus pés no chão, põe o seu coração diante de Deus, ore ao Senhor, peça a Deus que Deus dê humildade ao seu coração. Não desista, não se entregue, confia no Senhor. A sua confiança deve ser completa em Deus. Coloque os seus olhos em Cristo e Ele vai te dar tudo o que você precisa para chegar até o final. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.